Olá pessoal, eu sou o professor Merquian e este é o canal Matemática Merquian. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre a equação linear de primeiro grau, um assunto aí de sétimo ano. Ele é muito importante, cai muito em vestibular, principalmente no que tange a parte de interpretação dos gráficos, tá? Montagem de gráfico. E ele é reestudado lá em função do primeiro grau, a partir do oitavo e nono ano, tá ok? Então, compreendendo bem este assunto, lá no oitavo e nono ano, vai ter mais facilidade com os assuntos de função do primeiro grau e segundo grau em diante, tá ok? Então vamos lá, vamos entender o que é uma equação linear. Bom, ela é uma expressão algébrica, tá? Algébrica porque entra as letras, começa a entrar as letras na parada, e que pode ser escrita na forma resumida, y igual a x mais b, onde o termo a é um coeficiente, b também, constante, tá? É um número. E o x aqui e o y são as variáveis, ok? Bom, quando não aparece o y, significa que é zero. Quando não aparecer o x, significa que o x é zero. Pode acontecer, ó, como esse caso aqui, eu tenho 2x igual a 4, quer dizer, não apareceu o y, significa que o y é a coordenada zero. Mas vamos entender quais são as condições para que eu tenha uma equação linear do primeiro grau. Bom, ela tem que possuir uma igualdade. A palavra equação vem do latim, que significa repartir as partes, ou partes iguais, ok? Então tem que ter uma igualdade. Então acompanha aqui, equação. Eu tenho uma expressão algébrica, uma igualdade igual a 1, que uma expressão algébrica igual a 4. Tá vendo? Tem que haver uma igualdade para ser uma equação. Se não houver, ela passa a ser uma inequação, tá? Ou não é uma equação. Nenhum nem outro. Então, por exemplo, aqui, 2x mais y diferente de zero. 5x menos 3y maior que 1. Ou 2x menor ou igual a 4. Quer dizer, não tem igualdade, tem esses símbolos, então eles são inequações, tá? Bom, eu costumo dizer também o seguinte, que quando é uma equação, ela apresenta um resultado fixo, tá? Um resultado fixo. Por exemplo, nesse caso, 2x mais 4 igual a 8. 2x mais 4y igual a 8. Bom, eu tenho duas situações possíveis com os valores reais. Eu tenho o zero para a coordenada x e o 2 para a coordenada y, ou o 2 para a coordenada x e o 1 para o y. Ambas soluções, ambos pares ordenados, são válidos para a minha equação. Olha só, acompanhe. Para o 0 e para o 2. 0 para x e 2 para y. Ó, 2 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 8 é igual a 8. Quer dizer, satisfez a minha igualdade. Que esta expressão tem que ser igual a 8. Ou aqui, ó, 2 para a abscissa x e 1 para a ordenada y. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. 4 mais 4, 8. 8 é igual a 8. Quer dizer, são soluções fixas, tá? Já numa inequação, acompanhe. Eu não tenho uma solução fixa. Olha só, eu peguei esse exemplo aqui. Tenho 2x menor ou igual a 4. O 2 está multiplicando x, vou passá-lo dividindo. Então ficaria x menor ou igual a 4 dividido por 2. X menor ou igual a 2. Quer dizer, qual é a solução? A solução é infinita. Por quê? Eu posso pegar qualquer valor menor ou igual a 2. Então eu posso pegar o 1, o 0, os valores negativos. Quer dizer, são valores infinitos. Qualquer valor menor que 2 é válido na minha equação.
ok? Isso considerando somente os números inteiros, mas eu posso considerar os números reais qualquer valor entre aqui, ok? Então, por isso que eu digo, uma equação tem que ter uma igualdade, porque vem de equal, igualdade, e a igualdade apresenta soluções fixas, tá? É aquele valor, pronto, acabou. Numa inequação, ela pode ter infinitas possibilidades de resultado, ok? Continuando. O que mais? Qual a condição para ser uma equação linear também? Ela tem que ter pelo menos uma variável de primeiro grau. Então, olha aqui, ó. Eu tenho uma variável x e uma variável y. São variáveis, ele tem duas, são todas de primeiro grau. Aqui eu tenho uma variável x, também de primeiro grau. Aqui eu tenho duas variáveis, também de primeiro grau. Então, tem que ter pelo menos uma variável de grau 1. Se não tiver variável, não é uma equação, é simplesmente uma expressão, tá? Então aqui é uma expressão numérica. Para ser uma equação tem que ter uma variável, um valor que vai variar conforme você vai atribuindo aqui no lugar da sua incógnita, ok? Beleza. E numa equação linear, a solução sempre será um par ordenado, tá? Como eu disse, se eu não tenho o valor de y, como esse caso, significa que a minha coordenada y será zero, sempre. Se eu não tenho o valor de x, também é a mesma coisa, tá ok? Isso vocês vão entender também melhor na hora de montagem de gráficos, analisando no gráfico fica um pouco mais claro essa situação. Agora vamos entender as variáveis de uma equação, tá? Então eu tenho aqui ó, uma equação, 2x mais 4y igual a 8. O valor 2, o valor 4 e o valor 8 são coeficientes reais, tá? Reais eu quero dizer que entra nos conjuntos dos reais, tá? Mas o 8 eu chamo ele de coeficiente independente. Por quê? Porque olha só, ele não está dependendo de nenhuma variável. Ele será 8 independente de qualquer valor x e y aqui, tá? Agora aqui, ó, o 2x, está percebendo que esse termo aqui vai depender do x? Se o x for 1, 2 vezes 1, 2. Beleza, permanece o 2. Se o x for 2, 2 vezes 2, 4. Já mudou. Se o x for 3, 2 vezes 3, 6. Então, esse termo ele vai variar de acordo com o valor da minha variável x, tá? Mesmo caso é aqui. E esse termo 4y irá variar de acordo com o valor de y, tá? Bom, uma equação linear, ela tem como gráfico uma reta. O que é isso? Quando nós projetarmos as coordenadas dessa equação num plano cartesiano e ligarmos esses pontos, nós vamos perceber que ao traçar as ligações, nós vamos ter uma reta definida, tá bom? Isso vocês vão entender na parte de montagem de gráfico também. E quando eu vou trabalhar com uma equação, principalmente no que tange a parte analítica, eu analisá-la, esboçar um gráfico ou dar algumas informações sobre ela, a gente costuma analisá-la na forma resumida. Então eu tenho a equação resumida da reta. Essa é a melhor forma que tem. A gente pode estar analisando uma equação dessa forma, mas aqui eu tenho muito mais informações a respeito dela. Então eu pego uma equação, isolo o y, vou chegar lá na forma resumida. Na forma resumida, eu terei o valor que acompanha o x. O valor que acompanha o x eu chamarei de coeficiente angular. É a mesma coisa lá na função do primeiro grau que vocês vão aprender no 8º ano, em assunto do 8º ano, tá? Quem estudar gráfico, a parte analítica de função de primeiro grau, vai estudar isso aqui também. Bom, mas na equação resumida, então, o coeficiente angular é o valor que acompanha o x. Então, será um número real. O número independente, o valor que está independente de qualquer variável, observe que o b não depende de nenhuma letra aqui. E esse b será um número
que nós vamos chamar de coeficiente linear, tá? Coeficiente linear, ele é o termo independente. Lá em cima eu chamo de coeficiente independente, mas na forma resumida ele é o coeficiente linear. Vocês vão entender já já também na parte de gráfico o porquê desse nome aqui. Então vamos analisar aqui a equação resumida da reta. Y igual a ax mais b, como eu disse, o a é o coeficiente angular, e o que ele indica? Gente, ele indica diversas coisas, mas nós vamos analisar aqui somente o seu sinal, tá? Se ele é um valor positivo ou negativo, tá? Então ele vai indicar quando o meu gráfico será uma reta crescente ou decrescente, tá? De acordo com o sinal. Significa, se o a for um valor positivo, um valor mais, minha reta no gráfico estará crescendo, tá? Posso dizer assim, ó, estará fazendo assim. Agora, se o a for um valor negativo, um valor menos, no meu gráfico, a hora que eu esboçá-lo no plano cartesiano, ele fará assim, ok? Simples assim. É só para eu poder dar informação sobre um gráfico sem precisar montá-lo, tá? Só de eu olhar para a equação eu já sei dizer se a reta será crescente ou decrescente, ok? Bom, o coeficiente b, que é o coeficiente linear, o termo independente de qualquer letra, ele é um número que vai indicar onde o meu gráfico vai interceptar o eixo das ordenadas. Qual eixo? O eixo y. Quer dizer, sem ter o gráfico formado, eu já consigo dizer onde o meu gráfico da equação irá cruzar o eixo y. Em qual valor? Nele, tá? Quer dizer, eu já consigo falar se será uma reta crescente ou decrescente e onde essa reta vai cruzar o eixo y do plano cartesiano. Para quem não lembra, o plano cartesiano é aquele conjunto de pares ordenados ortogonais, onde o x fica no plano horizontal e o y no vertical, ok? Então eu já sei dizer, pelo coeficiente angular, onde a minha reta vai cruzar aqui, ó, nessa ordenada, beleza? Bom, e a raiz de uma equação, também conhecido como zero da equação? Gente, é quando a gente calcula o valor, qual é o valor de x que zera, que torna o y zero. Vamos entender. Então, eu tenho uma equação numérica lá e eu quero descobrir qual é o valor que zera. Bom, eu vou trocar o y por zero e resolver como? Isolando a minha variável x, tá? E isso a gente vai fazer mais para frente, não é nada novo, mas vocês vão entender na hora que eu for resolver montagem de gráfico com vocês. Mas o que ele indica, essa raiz? Ela indica onde o gráfico irá interceptar o eixo das abscissas. Quer dizer, onde o gráfico vai cruzar o eixo x. O eixo y, eu sei onde vai cruzar pelo coeficiente b. Tá? Pode ser aqui, certo? Agora, a raiz, ela estará ou aqui desse lado, ou aqui desse lado, tá? Então, eu sei onde o meu gráfico vai passar, ou aqui, ou aqui. Na montagem de gráfico vai ficar clarinho para vocês também. E a gente chama a raiz de equação como zero de uma equação, porque quando eu pego esse valor que eu achei para o x, substituo aqui e faço o cálculo, eu terei esse resultado aqui igual a zero, tá? Simples assim. Então acompanhe aqui a montagem de um gráfico para vocês entenderem. Eu tenho duas formas de resolver um gráfico, de montar um gráfico, tá? A maneira mais prática, vamos dizer assim, é pela tabela de coordenadas, tá? Então olha só. Sempre você transcreva a equação na forma resumida, isolando o y. Na forma resumida, eu mantenho o y para cá e a equação para lá. Então olha só. 4x mais 2y igual a 8. Olha o y aqui. Eu vou isolá-lo. Então, esse cara aqui eu vou passar para lá. Então, eu terei que o 4 está somando
vou passar para lá ele subtraindo, olha lá. Então ficou 2y igual a menos 4x que passou, mais o 8 que já estava aqui. Ok. Mas ainda não está pronto, porque eu quero isolar o y. Tem esse 2 aqui. O que esse 2 está fazendo? Multiplicando. Então eu vou passá-lo dividindo. Então olha só, ficou o y igual a menos 4x mais 8 dividido por 2. Fazendo simplificação aqui, menos 4 dividido por 2 dá menos 2, 8 dividido por 2 dá 4. Eu tenho a equação na forma resumida. Beleza. Agora vamos aplicar a tabela de coordenadas. Bom, para montar o gráfico pela tabela, eu vou escolher dois valores aleatórios, tá? Dois valores para x. Eu sempre escolho o valor 0 e um outro valor qualquer, tá? Aqui no caso, eu escolhi o 0 e o 1. Poderia ser o menos 1, poderia ser qualquer número, ok? Então vamos lá, 0. Quando eu substituo o meu x por 0 na equação, olha só como fica. Para x igual a 0. Ficou, ó, a equação resumida está aqui. No lugar do x eu coloquei 0. Menos 2 vezes 0 dá 0. Sobrou então somente o 4. Então, o y é 4. Quando eu tiver o valor 0 de x, eu vou marcar no 4 do y. Olha aqui, 0 de x, marquei aqui no 4 do meu y. Boa? Bom, agora a coordenada 1, mesma coisa. Na equação, no lugar do x, eu vou substituir por 1. Olha lá, no lugar do x eu coloquei 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Mais 4, devo 2, tenho 4. Vou ficar com 2. Beleza. O que significa isso? Que quando a minha coordenada for 1 para o x, ela vai se ligar ao 2 para o y. Coordenada 1 para o x se ligou à coordenada 2 do y. Marquei esse ponto. Boa. E agora é só ligar os pontos, olha só. Liguei os dois pontos, transpassei para ambos os lados, porque a reta é infinita, tanto para cima quanto para baixo. Acompanhe aqui, dá uma olhada aqui, ó. Eu não fiz esse cálculo, mas eu já consigo dizer para você que a raiz da minha equação é 2, porque é onde a minha reta está passando pela coordenada x, olha só. Tá vendo? Então, essa aqui é a raiz da minha equação. Se alguém perguntasse, essa aqui é a raiz. E essa reta, ela é crescente ou decrescente? Tá vendo? Está descendo. Então, ela é decrescente. Mas qualquer dúvida é só olhar no sinal do coeficiente angular. Opa, quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o valor que acompanha o x. É negativo. Se é negativo, ela é decrescente. Decrescente. Ok? Então essa é uma das maneiras mais simples, mais práticas que se tem de montar um gráfico de uma equação linear. Porém, eu gosto de passar para meus alunos outra forma também. Vamos acompanhar? Eu gosto de passar para meus alunos pela forma analítica, que ela só exige um cálculo e mais nada. Olha só. Então, eu tenho a mesma equação na forma resumida. Vamos montá-la. Lembra que eu falei que o meu coeficiente linear é o termo independente, é o número que está sozinho? E o que eu faço com o coeficiente linear? Ele é onde o meu gráfico passa na coordenada y, lembra? Então, olha só. Olhando que aqui é o número 4, eu sei dizer que é onde o meu gráfico vai cruzar o eixo y. Então, eu vou marcar aqui, ó, no eixo y. Tá vendo? Aqui. Marquei esse ponto. Beleza. Então, primeira etapa, eu vou marcar no eixo y o coeficiente linear. Beleza? Pronto, marquei. Agora, na segunda, eu vou calcular a raiz. E como que eu faço para calcular a raiz? Eu pego esta parte aqui e igualo a 0. E resolvo o valor de x. Então, passei o 4 para lá, menos 4. O menos 2 estava multiplicando, passei dividindo. Ficou menos 4 dividido por menos 2. Menos 4 por menos 2. Sinais iguais dá mais 2. E o que significa raiz? É onde o meu gráfico vai cruzar o eixo x. Lembra? Então, significa que o meu gráfico vai cruzar o eixo x. Lembra lá no anterior que aqui
é a minha raiz, que eu marquei justamente aqui, igualzinho do gráfico anterior. Olha só, liga os dois pontos. Pronto, acabou. Esse é o gráfico da equação. E ela é decrescente, pelo mesmo critério anterior. Consigo dizer que ela é decrescente, olhando pelo gráfico ou simplesmente olhando pelo sinal. Ok? Simples assim. Gente, são maneiras de você estar montando um gráfico. Você escolhe a maneira que você achar melhor. Eu prefiro muito mais a forma analítica, porque pela forma analítica eu sei montar o gráfico e na hora de pegar um gráfico pronto eu consigo estabelecer qual é a equação que formou pela mesma regra, usando a regra inversa. Então é simples assim. Vou estar postando mais para frente alguns exercícios sobre o assunto e como eu faço o inverso, tá? Pego um gráfico pronto e determino qual é a equação que corresponde àquele gráfico, ok? Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se, por favor, curtam esse canal, compartilhem, ative o sininho de notificações lá para que vocês possam receber sempre as notificações de assuntos novos que eu vou postando nesse canal aí. Obrigado.